O repórter Gustavo D'Angelo visitou a fazenda Água Milagrosa, localizada no município de Tabapuã, em São Paulo, onde deu origem à raça Tabapuã. A fazenda faz leilões aqui pelo Canal do Boi com realização da Central Leilões. Acompanhe. Tudo começou na década de 40, quando o fazendeiro Júlio do Vale levou alguns bois do norte do país para São Paulo e presenteou a fazenda Água Milagrosa com um bezerro mocho, escolhido aleatoriamente na boiada. Mais tarde, justamente este bezerro, denominado T0, foi considerado o animal ideal para o desenvolvimento de gado de maior qualidade. A partir de diversos cruzamentos e estudos, que levaram quase 30 anos, foi possível chegar ao Tabapuã. Foi formada aqui na fazenda Água Milagrosa a raça Tabapuã e um banco genético da raça Tabapuã. E que hoje, dando continuidade a essa história, né, nós temos a Água Milagrosa, que é uma fazenda que produz laranja, produz cana, do grupo Junqueira Rodas, que foi adquirido pelo seu Fábio em 2005, hoje o grupo é tocado pelas filhas e pela esposa do seu Fábio, a dona Tereza, e o grupo continua com o trabalho de seleção, né? Além de produzir laranja, cana, ele continua ainda produzindo pecuária, onde eles já tinham uma fazenda lá em Mato Grosso do Sul, em Naviraí. Atualmente, o trabalho de seleção da fazenda Água Milagrosa com a raça Tabapuã segue basicamente os mesmos critérios desde o princípio, tendo como diferencial a utilização de modernas práticas de manejo e tecnologias de reprodução. Hoje aqui na Água Milagrosa nós temos 186 matrizes, que são as avós. O que eu digo como sejam as avós? São as melhores mães de touros e vacas que nós já tivemos em toda a história do Tabapuã, né? Dentro da fazenda Água Milagrosa, é claro. Aqui essas vacas nos representam essa variabilidade genética que o Dr. Roberto fez desde 1940. O que nós procuramos preservar? Pelo menos 3 fêmeas de cada linhagem diferente. Então hoje nós temos aqui por volta de 56 famílias e formando mais, né? Através dos cruzamentos a gente vai abrindo a árvore e vai fazendo dentro do próprio rebanho outras famílias, né? Outras combinações de famílias. Então aqui na Água Milagrosa ficaram essas 186 matrizes que são doadoras de embrião, onde produzem as matrizes e os reprodutores que vão ser usados por nós e que vão ser direcionados para cruzamentos e para centrais de inseminação para qualquer um do país poder usar. Tanto o criador de gado de corte como o criador de gado de elite. Daqui nós levamos parte desses animais através de sêmen e através de reprodutores escolhidos e testados em provas de ganho de peso, né, em controle de desenvolvimento ponderal, que participam do PMGZ, são levados para Naviraí. Em Naviraí nós temos um volume de 1.132 vacas, e essas 1.132 vacas Tabapuã de diversas famílias, onde nós fazemos os acasalamentos massal, né, em volume, para poder surgirem novas famílias. E daí essas fêmeas retornam as mais importantes para a fazenda Água Milagrosa e esse processo é contínuo, né? O processo de seleção do Tabapuã da Água Milagrosa sempre teve como base as avaliações genéticas. Hoje, todo o rebanho é avaliado nos mais importantes programas, que disponibilizam dados numéricos para auxiliar cada vez mais na produção de animais de qualidade. Então, no caso dos machos, eles são desmamados e entram em prova de ganho de peso. Quando entram em prova de ganho de peso, existe uma pré-classificação entre tipo e desenvolvimento, onde nós aí escolhemos um conjunto de detalhes, que é o tipo, o desenvolvimento e a conformação. Desses animais a gente retira os nossos reprodutores. Nesses reprodutores eles vão ser os nossos futuros padreadores. Nas fêmeas nós fazemos o controle de desenvolvimento ponderal, pesando de 3 em 3 meses, e no final das avaliações, quando ela entra em monta, a gente parte para a escolha dos melhores animais com genealogias, pais com DEPs positivas e de animais com conformação adequada. As vantagens do Tabapuã para a reprodução se destacam entre os zebuínos.
Com pouca idade no primeiro parto, as matrizes apresentam um alto índice de fertilidade e a habilidade materna da raça garante boa produção de leite e bom desenvolvimento para os bezerros. Outra característica notável é a docilidade, uma das mais prezadas pelos criadores. Nós estamos entrando numa época onde o espaço é pouco, né? Então nós precisamos de animais dóceis, fácil manejo. Hoje os piquetes são pequenos, as fazendas são mais produtivas em menor área, né? Então você tem que ter animais de fácil manejo e a docilidade faz parte desse aspecto, né? Todos esses atributos se unem à rusticidade e resistência da raça, aliado a um manejo nutricional e reprodutivo bem feito e com a sanidade dos animais em dia, são os ingredientes necessários para a formação do gado ideal. Receita de sucesso que garante à marca uma coleção de prêmios e troféus conquistados com muito esforço, dedicação e com apoio de grandes parceiros. Desde 2005 nós temos uma parceria muito forte, tanto com o Canal do Boi quanto com a Central Leilões. Ela é sempre muito bem conduzida através da Central, através do Lourenço, e no Canal do Boi, com o Cláudio, com o Florencio, com toda a sua equipe, né? Na sequência de entrevistas que Walter Puga fez com técnicos da MSD Saúde Animal, vamos saber agora sobre a nova legislação para o controle da brucelose. A conversa foi com o Emerson Botelho, gerente de produtos da MSD. Acompanhe. Emerson, houve uma mudança na legislação. Agora, essa mudança, ela é muito acentuada ou é uma mudança tímida? Não altera muito o programa de controle de brucelose do passado, não? Não, Puga. Na verdade, a gente costuma dizer que é uma atualização. Uma modernização do Programa Nacional de Controle de Brucelose, que é um programa já bem robusto, utilizado no Brasil inteiro, já pelos veterinários e produtores. São duas grandes mudanças que aconteceram nessa nessa nova legislação, que foi promulgada agora no início de novembro. O que é a grande alteração? O programa já regia que todas as fêmeas de 3 a 8 meses elas são obrigadas a serem vacinadas contra a brucelose. Porém, na legislação anterior, essa obrigatoriedade era somente com a vacina da cepa B19. Atualmente, pela nova legislação, você pode utilizar, isso fica a cargo do produtor e do médico veterinário, eles que vão optar. A vacinação continua obrigatória na bezerra de 3 a 8 meses, mas ele pode usar a B19 ou a cepa RB51, a escolha do produtor ou do veterinário. Por que você considera isso uma mudança positiva, uma modernização? Isso poderia ter sido feito anteriormente? Na verdade, a RB51 ela já existe no mercado há um bom tempo, desde 2008 ela é comercializada no Brasil, mas ela até então era só utilizada nos animais adultos. O que é a grande diferença da RB51 para a B19? A RB51 ela não tem interferência no teste diagnóstico da brucelose. Então, animais vacinados com a RB51, quando você faz o teste, ele não vai dar o que a gente chama de falso positivo, uma reação que é da vacina e que poderia dar a interpretação como se fosse doença. A B19 ela é obrigatória de 3 a 8 meses, porque se você fazer a B19 acima de 8 meses, você vai ter esse animal sempre dando um positivo e aí você não consegue separar o que é um animal doente de um animal vacinado. Então, essa modernização, essa possibilidade de uso da RB51 traz essa facilidade. Os animais vacinados de 3 a 8 meses com a B19, eles podem fazer o teste de brucelose depois de 2 anos de idade. Animais vacinados com a RB51, a qualquer momento, a partir dos 8 meses, você pode fazer o teste, não tem interferência. Então facilita, na verdade. Facilita para o controle. Por isso que a gente fala com a modernização. Nós começamos com um trabalho o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose, ele é um trabalho, é um programa de longo prazo. Então a gente começa com a vacinação dos animais para reduzir a incidência da brucelose, que ainda é alta no Brasil. Alguns estados já está mais controlado, outros menos, mas a vacinação vem para reduzir essa incidência. E aí, lá na frente, quando a gente tiver essa incidência muito baixa, a gente pensar na erradicação. Então, quando a gente traz para o produtor a possibilidade dele fazer 2 vacinas, essa é um grande ganho, porque a gente aumenta essa pressão de reduzir a prevalência da doença no campo, porque aumenta a possibilidade de vacinação. Porque a outra vantagem da RB51, que pelo programa ele é obrigado a vacinar as bezerras de 3 a 8 meses. Mas a RB51 dá a ele a possibilidade de também vacinar animais adultos, e isso está previsto no novo programa.
ele pode utilizar a RB51 também nas fêmeas adultas, porque é uma vacina, tanto a B19 como a RB51, que só é feita nas fêmeas, não se pode fazer em machos. Agora, há outras mudanças também que são importantes nessa nova legislação? Sim, pontos que a gente chama muito a atenção. Então, o 3 a 8 meses ela é obrigatória, a vacinação continua, né? Agora com a possibilidade de fazer a B19 ou a RB51, a escolha do médico veterinário ou do pecuarista. Nessa fase, como a vacinação é obrigatória, somente veterinários credenciados no programa, que fizeram curso, que são vacinadores, que a gente chama da brucelose, é que podem fazer a solicitação e a vacinação. Por que isso? Porque como existe um programa, é a forma de comprovar que aquela fazenda cumpriu a regra da obrigatoriedade da vacina é através dessa solicitação do médico veterinário credenciado. E ele também, quando ele faz esse credenciamento, ele é preparado para utilizar essa vacina, porque a brucelose é uma zoonose. O que é isso? É uma doença que pode passar dos animais para o ser humano. Então, ela pode passar para quem manuseia a vacina de forma errada, né? É uma vacina segura, mas ela, se você injetar em você mesmo, por exemplo, ou cair na mucosa, você pode se contaminar. Então, esse é o cuidado. Agora, para os animais adultos, qualquer médico veterinário pode prescrever, né, em conversa com o proprietário da fazenda, tendo interesse, ele pode utilizar. Então, nós abrimos mais o leque de opções de vacinação e, com isso, um maior controle. A outra mudança, animais vacinados com B19 no passado, eles eram obrigados a ser carimbados na face com V e o último dígito do ano. Isso muda agora, já que eu posso vacinar com a B19 e com a RB51, quando eu faço com a B19, eu coloco só o dígito do ano. Então, por exemplo, bezerras vacinadas agora em novembro, elas vão ser carimbadas, marcadas com um 6, que nós estamos em 2016, ela vai ter um 6 carimbado na face. Animais vacinados com a RB51 vai ter somente o V. Então, essa vai ser uma forma de diferenciar. Por que isso? Se eu pegar uma bezerra, por exemplo, de 1 ano e meio, que tem um 6, não vai ser um 6, né, que ela vai ter sido vacinada anteriormente, mas que tem um dígito, então esse animal eu não posso fazer o teste diagnóstico porque eu corro o risco, até 2 anos de idade, de dar o falso positivo, porque a B19 dá essa interferência. Agora, se ela tem um V, eu sei que ela foi vacinada com a RB51, eu posso fazer o teste e se der positivo é porque é doente. Porque então, a legislação permite agora que isso seja feito. Permite. E estabeleceu essa diferença. As duas vacinas, e essa é a forma de diferenciar, de eu saber que essa bezerra foi vacinada com B19 ou RB51. Lembrando que animais adultos não precisam de marcação, porque a obrigatoriedade é somente de 3 a 9. Então, animais adultos, é só o veterinário ou o produtor tendo interesse de fazer ou a necessidade, eles vão, o veterinário prescreve, ele compra a vacina e faz a vacinação dos animais sem necessidade de marcação. Bom, você acaba de ouvir Emerson Marques Botelho, ele é gerente de produto, médico veterinário da MSD. Agradeço a orientação do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Confira agora os indicadores de preços, média Brasil da vaca pronta para abate e também do boi gordo dos últimos 30 dias. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e diária feita em 14 praças de produção do país. E a apuração é feita para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve uma leve queda de 0,71%, fechando a R$ 137,50 a arroba. Sai de R$ 138,48 a arroba do dia 29 de novembro e segue em queda hoje, fechando a R$ 137,50. Essa é a média da vaca pronta para abate, segundo o estudo feito pela Agência Rural Business. Agora eu trago a média do boi gordo. Segundo a Rural Business, teve queda nos últimos 30 dias de 0,47%, fechando a R$ 146,86 a arroba na data de hoje. Sai de R$ 147,55 no dia 29 de novembro, a maior cotação nos últimos 30 dias, e hoje fechando a R$ 146,86. Esse é o preço médio do boi gordo, segundo levantamento feito pela Agência Rural Business. E daqui a pouco esse mesmo estudo para o bezerro. E você vai ver a seguir, depois do intervalo comercial, informações sobre o rebanho Senepol da Fazenda São Francisco. Até já.
No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, extinto o gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E comemorar mais um ano com SBA. Natal, tempo de sorrir e cantar. O clima é todo especial. Uma atmosfera de amor toma conta dos corações, despertando os sentimentos mais nobres. Que o espírito de Natal se torne presente em cada dia do ano, pois todo dia é dia de celebrar a vida, de agradecer pelas dádivas recebidas e esperar com fé aquelas que ainda virão. Aproveite este Natal para estar perto de quem você ama, em algum lugar onde você se sinta completo, feliz, realizado. Boas festas, com amor, paz e prosperidade. São os votos do Grupo Matsuda. Matsuda, sempre junto com você. Pecuária BR de volta com os preços do bezerro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. Essa apuração é feita pela Agência Rural Business e eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, que teve queda nos últimos 30 dias. Essa queda chegou a mais de 4%, como você observa no gráfico, 4,35%, fechando a R$ 1.100 a unidade, isso desde o dia 14 de dezembro. Do dia 29, R$ 1.150 e segue em queda até a data de hoje, R$ 1.100 a unidade do bezerro no estado do Rio Grande do Sul. Agora no estado do Paraná. O preço do bezerro no Paraná ficou estável nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.200 a unidade. Agora, no estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, olha só, bezerro de 8 a 12 meses em queda. Nos últimos 30 dias, para o preço, 1,71%, fechando a R$ 1.150 a unidade desde o dia 19 de dezembro. Sai de R$ 1.170 por unidade no dia 29 de novembro. E em queda hoje R$ 1.150 a unidade no estado de Mato Grosso do Sul. E para a gente finalizar, no estado de Goiás. Bezerro hoje cotado no estado de Goiás, R$ 1.170 a unidade, isso desde o dia 29 de dezembro, sai do dia 29 de novembro, R$ 1.200, segue em queda então nos últimos 30 dias, uma queda de 2,50%, preço do bezerro no estado de Goiás, R$ 1.170 a unidade. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Basicamente, eu tinha uma estrutura bem razoável de mão de obra
Em algum momento onde o nível de suplementação aumentava para esses patamares aí de 2% do peso vivo, eu cheguei a ter 4 até 6 funcionários que ficavam praticamente o dia inteiro mobilizados só na questão de abrir sacaria, tira a sacaria do galpão, põe na carreta, da carreta põe no coxo, e com a feeder eu tive uma melhoria instantânea na questão dos processos. Se transformou uma coisa muito mais simples, porque eu passei a receber o concentrado em forma de big bag através de um guincho, melhor dizendo. Eu abasteço a máquina e um funcionário só faz com muito mais facilidade e com muito menos tempo o processo de tratar esses animais com esse nível de suplementação. Isso trouxe muito mais dinamismo, robustez, tranquilidade, velocidade ao sistema, e isso facilitou muito através da balança e dos processos que a máquina oferece, mensurar exatamente o que o animal está comendo e o quanto está sendo distribuído no coxo. Mas dependendo da escala, como eu cheguei lá a distribuir 7 toneladas a 10 toneladas por dia, aí realmente a operação se torna uma operação que, em termos de mão de obra, ela fica onerosa, lenta e sem tanta precisão. Só em questão de salário, eu consegui diminuir a minha estrutura de 4 para 2 funcionários. Então, muito se deve ao fato de que a melhoria dos processos foi substancial com o incremento da feeder. Mas existem vários outros ganhos que, com a máquina, vieram melhores processos de gestão, mais solidez ao produzir. Eu enxergo a Casale de uma forma sólida, uma empresa que passa credibilidade, uma empresa que tem uma pós-venda muito importante e que sempre está ligada ao fato de estar aprimorando processos tecnológicos dentro dos produtos que a trabalha. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. E dando sequência aos preços do bezerro dos últimos 30 dias, outras praças de produção do país. A apuração é feita pela agência Rural Business. Vamos lá para o estado de São Paulo agora. No estado de São Paulo, o bezerro de 8 a 12 meses, nos últimos 30 dias, o preço teve queda de 3,85%, fechando a R$ 1.250 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. Sai do dia 29 de novembro, R$ 1.300 e em queda, portanto, nos últimos 30 dias, preço do bezerro no estado de São Paulo. Agora, no estado de Minas Gerais. Em Minas, o preço do bezerro nos últimos 30 dias também teve queda, uma queda expressiva de 6,78%, fechando a R$ 1.100 a unidade, desde o dia 19 de dezembro, fechando hoje R$ 1.100 a unidade, sai de R$ 1.180 no dia 29 de novembro, segue também em queda, uma queda de mais de 6% para o preço do bezerro no estado de Minas. Agora, no estado da Bahia. Na Bahia, o preço do bezerro teve alta de quase 6%, 5,88%, fechando a R$ 1.080 a unidade do bezerro no estado da Bahia, bezerro de 8 a 12 meses. Sai do dia 29 de novembro, R$ 1.020, ganha aí no dia 7 de dezembro, R$ 1.050, cai de novo, R$ 1.020 e recupera a partir do dia 19 de dezembro, R$ 1.080 até a data de hoje. É o preço do bezerro no estado da Bahia. A repórter Rosa Cabral traz agora mais um destaque do quadro Grandes Criatórios, exibidos este ano em 2016 aqui no Canal do Boi. Destaque agora é para a Fazenda São Francisco, onde o Senepol, a raça Senepol, que tem aptidão para a produção de carne, é criado e selecionado em pleno Pantanal. Vamos acompanhar. Nós fomos até a Fazenda São Francisco, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, ali pela região de Miranda. E que calor, viu, meu povo? Altas temperaturas, beirando aí 40 graus. Gravamos e comprovamos a rusticidade do Senepol, raça que, segundo os criadores, garante heterose a pasto.
de conversa, na fazenda que mistura turismo com o agroecoturismo, o Cenepal é muito bem adaptado às altas temperaturas do Pantanal. E no verão registra o ponto alto do calorão, acima dos 40 graus. E para conhecer bem de perto a produção rústica, pegamos carona rumo ao pasto. Nossas guias, duas jovens. Logo mais você vai saber quem são elas. E à nossa frente, fêmeas do criatório, conduzidas pelo manejo da fazenda. Animais para quem quer melhorar o plantel e quem quer deseja entrar na raça, conhecer mais e virar criador. Agora sim, não estranhe ao ver aí no meio dos animais as irmãs Carolina e Andréa Coelho. Elas são sucessoras que trazem no DNA a força do nome na pecuária e que tem por perto a raiz do conhecimento, o pai, Roberto Coelho. E o que o senhor diz para elas que estão chegando com um olhar novo na pecuária? Tanto usar a heterose, entendeu, como as raças puras, são várias coisas que você tem que fazer. O que vem mais de graça, a tecnologia mais barata que tem para você usar na fazenda e que pode te impulsionar os resultados é a genética. Estamos aprendendo esse legado que vem de pai para filho, passando de geração para geração, de amor pela terra e de fazer a produção e de trabalhar no campo para gerar emprego, evitar o êxodo rural e melhorar a produtividade da pecuária brasileira. E o Brasil está bem servido de genética com responsabilidade. Olha esse exemplo. Na fazenda tem a prova de avaliação de desempenho a pasto do Cenepal, a PADES. Funciona assim. O criatório recebe animais de toda parte do país. Passam 252 dias em pastagens de alta qualidade, com suplementação alimentar balanceada. Em igualdade de condições, são definidos os melhores touros e os melhoradores. Nesse ano, novidade. No calendário de provas, as fêmeas. Então, terminou a desmama, dia 1º de julho esses animais são apartados entre machos e fêmeas. Criadores do Brasil inteiro mandam seus animais, Cenepal PO também, para participar da prova, que já provou vários campeões aí ao longo das 6 edições, que faz a avaliação de desempenho e avaliação reprodutiva dos animais. Provar se esse touro realmente passa suas melhores características para os seus filhos, e está se provando que sim. Então, o touro jovem, ele traz o melhoramento genético para a raça. E no cruzamento industrial também, porque ele gera alta heterose. E ali no pasto, se alimentando com capim-mombaça, está a prova dos 9 do choque de sangue do Cenepal com o Nelore. Essas novilhas são nascidas de touros nossos, um cliente que comprou touros aqui na fazenda. Quando ele produziu a desmama, eu comprei a bezerrada dele. Então isso é para exemplificar o potencial do cruzamento e esse cliente meu fez isso a campo, sem usar a inseminação. A única tecnologia dele foi pasto bom e água boa. E no puro, a fruta não cai longe do pé. A bezerrada está muito bem na balança. Recém-desmamada, as futuras mães que vão para a reserva da fazenda e os touros para o mercado registraram na desmama 220 quilos as fêmeas e 256 os machos. E é com essa genética apurada, com responsabilidade e profissionalismo, onde união e parceria fazem a força no campo, que você, criador e investidor, está convidado para multiplicar coisa boa aí no seu criatório. Quem quiser ver um pouco mais, tem lá a genealogia dos animais, tem foto, tem vídeo, tem os comentários que a Andréa fez com muito carinho, com uma variabilidade maravilhosa de animais, variabilidade genética e uma diversidade muito boa. Conto com vocês. Certo, obrigada. Obrigada, e boa sorte para vocês. E no próximo bloco você acompanha os preços do boi magro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. E tem também uma entrevista feita por Rafaela Fávaro, que vai falar sobre as perspectivas na economia para o ano de 2017. Nós já voltamos.
Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Voltamos com o Pecuária BR com os preços do boi magro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração é feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como fica o preço do boi magro no estado do Rio Grande do Sul. Teve alta nesses últimos 30 dias, uma alta de 2,70%, fechando a R$ 1.900 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. Sai de R$ 1.850 no dia 29 de novembro e segue em alta, fechando hoje a R$ 1.900 a unidade do boi magro no Rio Grande do Sul. Agora, no estado de Mato Grosso do Sul, vamos saber como fica o preço do boi magro. Hoje, cotado a R$ 1.830 a unidade, queda nos últimos 30 dias de mais de 1%. Sai do dia 29 de novembro, R$ 1.850, permanece até o dia 18 de dezembro, cai a partir do dia 19 de dezembro e segue com essa mesma cotação, R$ 1.830 a unidade do boi magro no estado de Mato Grosso do Sul. Agora, no estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso, preço estável, R$ 1.850 por unidade. Cai somente no dia 14 de dezembro, onde a cotação chega a R$ 1.800. Então, nos últimos 30 dias, preço do boi magro no estado de Mato Grosso, estável. Para a gente finalizar, o preço do boi magro no estado de Goiás. Queda nos últimos 30 dias de quase 3%, 2,56%, fechando a R$ 1.900 a unidade, sai de R$ 1.950, dia 29 de novembro, e segue em queda, portanto, nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.900 a unidade do boi magro no estado de Goiás. A nossa colega Rafaela Fávaro conversou com o consultor de mercado financeiro, o Eduardo Velho, que traz as perspectivas para a economia e para a política brasileiras em 2017. Vamos conferir. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui. 2016 um ano muito conturbado para a economia, principalmente por conta de questões políticas aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse um resumo desse ano, que teve impeachment, teve muita variação de dólar, de juros. Tivemos uma fase aí de fevereiro, que foi o ápice da crise política e econômica, onde o dólar superou R$ 4.
partir de março o mercado seguiu melhorando, ou seja, houve uma melhora da Bolsa, da faixa de 30 mil pontos para 50 mil pontos até meados de maio, na perspectiva de uma mudança política econômica e com a perspectiva de aprovação do impeachment no Congresso. O dólar caiu de 4,10 para uma faixa de 3,50 e os juros futuros vieram caindo sistematicamente, sinal de aumento da confiança com a nova equipe econômica. E isso aí se cristalizou, quer dizer, houve aí o William Goldfein assumiu na presidência do Banco Central, recuperou a confiança da política monetária e da convergência da meta-inflação para 2017. Inclusive, estamos vendo aí um avanço considerável que aconteceu. O mercado, no início do ano, projetava 6%, até 7% de inflação para 2017. Hoje, o mercado está caminhando para 4,5% para 2017. Então, isso é um sinal de sucesso da nova política monetária. Na política fiscal, também tínhamos um déficit astronômico. Claramente, uma parte desse déficit foi represado no governo Dilma, teve que ser realmente explicitado no novo governo, o governo Temer. O governo conseguiu grandes avanços, aprovou a revisão da meta, aprovou a DRU, a desvinculação da receita, aprovou a PEC dos gastos, tanto na Câmara como no Senado, ou seja, fixar um teto para a expansão dos gastos, ou seja, não é fixar o patamar, mas a variação em relação à inflação passada, que, de certa maneira, dá um certo controle, um instrumento para o governo controlar um pouco a despesa pública que estava também em níveis descontroláveis também, né? Na política cambial, um Banco Central também menos intervencionista, deixando o câmbio mais flutuante, que isso é bom, cria um ambiente mais previsível também da taxa de câmbio. A grande questão hoje é a postergação, o grande desafio hoje tem o governo. O crescimento econômico realmente foi um pouco decepcionante no terceiro trimestre, teve uma queda de 0,8%, o mercado esperava 0,4%. E o quarto trimestre também se espera também uma nova queda, talvez uma queda um pouco menor, mas realmente os dados foram um pouco mais desanimadores de crescimento, tanto para 2016 como para 2017. Então eu vejo que aí esse é um grande desafio. A recuperação do crescimento vai acontecer, mas eu acho que foi um pouco postergada aí para meados do segundo trimestre de 2017. E quais são os principais desafios, então, para 2017? Para o governo e também para toda a sociedade? O grande desafio é continuar avançando nas reformas estruturais, que eu acho que o governo segue nas vitórias. Agora, devido a essa recente estabilidade política entre legislativo e judiciário e esse avanço dessas relações da Odebrecht, com possíveis repercussões ainda potenciais, inclusive no Executivo Federal, esses ruídos, é importante que os ruídos sejam suavizados até março, após o recesso, para que as reformas retomem, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política. Acho que principalmente a Previdência tem que ser aprovada no mínimo até junho, para que o Banco Central prossiga reduzindo taxa de juros, né? Você também tem uma perspectiva de um bom ambiente de negócio a partir de março, o governo possa iniciar os leilões de infraestrutura, quer dizer, conseguir receitas extraordinárias fundamentais esse ano que vem para evitar aumentar a carga tributária também. Então é fundamental que esse ruído político seja amenizado, que haja nova recuperação econômica, que eu acho que isso também vai ser em função também dessa queda dos juros do Banco Central, que vai ser muito importante a partir de janeiro, que eu acredito até que possa surpreender. O mercado agora está projetando meio, mas pode ser até um pouco maior essa queda de juros, porque acredito que as projeções do Banco Central que vão ser divulgadas agora nos próximos dias, acho que amanhã me parece, pela atual inflação, deverá surpreender e o mercado pode até precificar até uma possibilidade de 0,75 pontos de queda em janeiro. Então eu acho que esse é o grande ponto. No mercado internacional é que existem alguns riscos também, que o governo tem que trabalhar também em alguns cenários. O risco Trump, o risco do novo presidente norte-americano, fazer uma política fiscal muito ativa, ou seja, de grande expansão dos gastos públicos. Isso é sinal que a política monetária americana, o nível de juros, poderá até aumentar mais do que o mercado e o próprio Banco Central norte-americano espera. Hoje, a expectativa é que ocorra 3 aumentos de juros nos Estados Unidos. Agora, caso o Trump comece a aumentar muitos gastos e comece a repercutir as expectativas de inflação para cima, isso pode aumentar e, consequentemente, pode provocar maior desvalorização das moedas emergentes, que, consequentemente, vai provocar queda também dos preços dos commodities, ou seja, tem que olhar esse mercado também com grande impacto no mercado agrícola. Quer dizer, a atuação do Trump e também sua relação diplomática com China, a sua relação militar com o Oriente Médio, com a Europa, com a Rússia, isso tudo pode influenciar.
Eu estou moderadamente otimista que ele não vai ser assim, um governo, digamos assim, muito desvairado, muito descontrolado. Ele sabe exatamente que a política monetária, se começar a observar que ele está gastando muito, eles vão acionar mais juros. Isso é ruim para o crescimento global. Mas, a princípio, o crescimento global no que vem vai ser um pouco melhor que 2016, em função justamente pela recuperação americana, que está mais forte, criação de emprego norte-americano. A Europa também está melhorando gradativamente o crescimento, a tal ponto que os estímulos monetários ano que vem vão ser menores que 2016. A China, apesar da desaceleração com uma taxa mais próxima de 6,5%, ainda é um crescimento muito alto ainda, quer dizer, tem ainda um nível razoável ainda de sustentação de commodities. Também para o preço do petróleo, também houve agora o acordo recente da OPEP, de certa maneira cria uma certa maior estabilidade do preço do petróleo no início de 2017 também para sustentar preços. Então, de certa maneira, os riscos externos hoje, digamos assim, estão administráveis para o Brasil. A minha preocupação é os riscos domésticos, quer dizer, tem que haver uma redução do risco político e, consequentemente, recuperação do crescimento e o governo aprovar as reformas. Porque hoje a trégua que há hoje no mercado, ou seja, essa melhora que teve, redução de juros, melhora da Bolsa e a redução da taxa de câmbio, foi em função dessa perspectiva de reformas. E qual que você acha que é a expectativa para o ano que vem desse risco ainda internacional de vir investimentos aqui para o Brasil? Você acredita que no cenário econômico mundial existe essa possibilidade com uma melhora aqui no Brasil? Acredito que sim. O dado saiu hoje, inclusive recente, o Instituto International Finance hoje publicou um relatório dizendo que houve uma grande fuga de fluxos capitais de países emergentes em 2016. Até a pesquisa que eles foram até outubro, se não me engano. Mas isso é um dado retroativo, né? Eu acredito que com o maior crescimento mundial, um pequeno maior crescimento puxado pela economia norte-americana, uma estabilidade política no Brasil e essa perspectiva do governo avança na reforma estrutural, vai criar uma condição que a redução dos juros nominais no Brasil vai prosseguir ao longo de todo 2017, chegando a um patamar mais próximo de 10%. Pode até ser que aconteça que chegue até um dígito ainda em final de 2017. Hoje o mercado projeta já praticamente 9% em 2018, pode ser antecipado. E isso cria exatamente um ambiente propício à ampliação de investimentos, tanto domésticos como a atração de investimentos externos. Ou seja, cria uma expectativa que vai ter menos desvalorização do real, ou seja, um câmbio mais estável. Isso é bom para o mercado de commodities, mais previsibilidade da política monetária e melhor ambiente de negócios para o investidor. Então, acredito, estou otimista. Agora, é fundamental que essa transição política agora de dezembro para março, há um clima de estabilidade, de eleição indireta, de haver potenciais delações que impactem a base governista. Por enquanto, as delações até o momento de maio para cá e as saídas de ministros não atrapalharam isso. O governo seguiu aprovando reformas. Então, esse é o grande ponto. Eu acho que a variável política é fundamental que ela em março já comece a ficar estável até o relacionamento executivo-judiciário para que a gente tenha essa poder de atrair investimento externo. Bom, 2016 foi um ano bem difícil de previsões para a economia, mas qual que é a sua expectativa para juros, para a Bolsa e para o dólar no ano que vem? Bolsa, eu ainda estou otimista, não no primeiro trimestre. Acho que o mercado agora deu uma realizada, o mercado após Trump ficou um pouco pessimista, o mercado realizou até uns 60 mil pontos, 59 mil pontos, agora está na faixa de 58 mil pontos em função dessa estabilidade política doméstica. Então o mercado também não houve uma grande realização, porque o mercado não devolveu todo o otimismo que ele herdou da mudança política econômica. Então eu acredito que o primeiro trimestre ainda vai ficar muito volátil ainda, em função dessa incerteza política, mas configurando o avanço e a próximas reformas e mostra a política, eu acho que o Bovespa até o final do ano que vem tem chances de chegar mais próximo de 70 mil pontos, pelo menos. Quer dizer, eu acho que esse nível aí já chegou a 65 mil pontos recentemente, um pouco antes do Trump. Eu acho que há grande chance de, no segundo semestre, nós temos um pouco mais de crescimento, o desemprego começar a cair. Ainda, infelizmente, vamos ter um desemprego ainda alto, chegando a 13,5% entre março e abril. Em termos de taxa de juros, acredito que pelo menos chega a 10,25%. A gente acha que vai até ser um pouco menor a taxa básica de juros. Há uma possibilidade até ser menor, em função das projeções do próprio Banco Central, do mercado, até ser um pouco mais baixo. Mas eu acho que é muito difícil que o próprio risco externo evite a queda dos juros. Quer dizer, na verdade, não há nenhuma perspectiva de nenhuma possibilidade de reversão para uma alta de juros no Brasil. Pelo contrário, é queda de juros. Por isso, até que uma aplicação em juros pré-fixados ainda é bem razoável, ainda bem interessante ainda. Na questão do câmbio, é a mesma coisa. Eu acredito que o câmbio,
não tendo muito risco externo que vai contaminar os países emergentes, eu acho que o câmbio pode aí chegar numa faixa, corrigir pela inflação, ou seja, se a inflação for perto de 4,5, o câmbio de 3,60, no máximo, pior de ponto, 3,70, seria o cenário mais catastrófico, digamos assim, para a final de 2017. Crescimento que ainda vai ser baixo, quer dizer, vamos ter uma boa ajuda. A inflação mais baixa, ela está sendo beneficiada por menor crescimento. Então, o crescimento, na verdade, aí as projeções estão na mediana próximas de 0,5%. Tem gente que acha que vai até dar uma nova queda, um PIB negativo de menos de 0,5%, menos 1%, mas vai ser um ano melhor de crescimento, que teve essa retração de 3,5% em 2016. Então, na verdade, a perspectiva é que vai ser até o março, abril, vamos ter ainda indicadores ruins negativos no seu real, uma estabilidade política que tem que ser consertada no Congresso, para depois, a partir do segundo em diante, de começar a ver sinais melhores, inclusive de investimento no Brasil. Ok, obrigado pela sua vinda aqui, Eduardo, e pelas suas explicações. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Eduardo Velho, ele é diretor de fundos da Invex Global. Voltamos ao programa. Nós vamos conferir agora a cotação do milho em todo o país. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. Vamos agora dar sequência aos preços do boi magro em outras praças de produção do país dos últimos 30 dias. Lembrando que a apuração é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado de São Paulo, onde o preço do boi magro hoje chega a R$ 1.900 a unidade, alta nos últimos 30 dias de 2,70%. Sai de R$ 1.850 no dia 29 de novembro e segue hoje a R$ 1.900, isso desde o dia 19 de dezembro, R$ 1.900 a unidade do boi magro no estado de São Paulo. Agora vamos para Minas Gerais saber como fica o preço do boi magro. Estabilidade nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.750 a unidade. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 14 de dezembro, onde a cotação do boi magro em Minas chegou a R$ 1.800 a unidade. Portanto, nos últimos 30 dias, preços estáveis. Agora, no estado da Bahia, vamos saber como fica o preço do boi magro por lá. Alta nos últimos 30 dias de mais de 1%, 1,19%, fechando a R$ 1.700 a unidade. Sai de R$ 1.680, 29 de novembro, e fecha hoje R$ 1.700 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. E agora, para a gente finalizar, vamos lá para o Pará. No Pará, estabilidade também no preço nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.650 a unidade do boi magro no estado do Pará. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a relação de troca de um boi gordo por boi magro no Pará e outros estados da região norte do país. E ainda hoje você vai conferir uma análise sobre o comportamento da pecuária de corte em 2016. Nós temos uma entrevista com o Maurício Nogueira, consultor de mercados e coordenador do Rally da Pecuária. A gente volta já. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos. Nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive.
Fox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Fox é a transformação que começa com o melhor investimento. Fox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e agora vamos relembrar uma matéria divulgada em fevereiro deste ano, onde a Embrapa apresentou dados da integração lavoura, pecuária e floresta. São dados surpreendentes. A reportagem é de Valdir Pacheco. E para esta retrospectiva 2016, separamos uma matéria apresentada em fevereiro deste ano, onde a Embrapa apresentou dados da ILPF. São dados surpreendentes. Vamos rever esta matéria. Os experimentos com gado de corte em ILPF chegam na 5ª safra no sítio tecnológico da Embrapa AgroSilvio Pastoril. O pesquisador e Dr. Bruno Pedreira, com sua equipe, conduz os trabalhos. Esse projeto é resultado de uma parceria entre a Climate, Acrinorte e pecuaristas da região. O pesquisador já colhe alguns resultados com esses experimentos. A gente começa a ter os primeiros números de pecuária, que estão fazendo aí cerca de 8 meses conosco, e o efeito já do componente florestal nos sistemas integrados. O que a gente observou na safra 14-15 foi que a gente teve uma pequena redução na produção de soja, assim como na de milho, que os sistemas vêm com soja safra e milho safrinha, assim como é feito aqui, né, no médio norte do estado. No milho a gente observou reduções entre 21% até 40% em função do sombreamento, né? As árvores já estão atingindo quase 30 metros de altura e a gente tem 30 metros entre renques, usando renques triplos. O que é importante dizer, porque isso diminui bastante a quantidade de luz que passa aqui dentro do sistema. Então nós já estamos trabalhando no sentido de entender a necessidade de reduzir o número das árvores, fazendo os desbastes que estão programados agora para esse ano 2016, para que a gente possa reduzir as perdas na área de lavoura. Então, o milho com redução entre 20% e 40% e a soja com a redução entre 5% e 18% na produtividade, quando a gente tem os sistemas integrados. Mas isso era mais do que esperado. A gente sempre soube que ao integrar os sistemas e ao oferecer sombra, a gente teria uma pequena perda em grãos e na produção de forragem. Mas, à medida em que a gente adiciona os dois, a ideia é que com o somatório da renda do eucalipto, com a renda da soja e do milho, e da produção pecuária, a gente tem um hectare de terra que produz mais do que se a gente estivesse fazendo cada um deles individualmente. Então a ideia é entender qual é o tamanho dessas perdas em termos de milho e soja, adicionar isso à produção de eucalipto e adicionar a produção pecuária. O desempenho animal em 8 meses aqui nos sistemas integrados variou de 9,5 a 13 arrobas e meia por hectare, enquanto que a média no estado é de 6 arrobas por hectare ano. E o sistema onde a gente mais conseguiu produzir carne, digamos assim, foi o sistema onde a gente tem lavoura, pecuária e floresta. O sistema que foi 2 anos com lavoura, entrou esse ano com pecuária, com a chegada dos animais, e a gente aí conseguiu produzir 13,5 arrobas por hectare em 8 meses de produção. No componente florestal, o que tem demonstrado mais eficiência é o renque de linha simples. Hoje é um dos que mais produz aqui dentro, inclusive produz mais do que o pecuária solteiro. O que tem dado mais resultado é a ambiência que se forma para o gado e, consequentemente, aumento na produtividade. Tentando entender o porquê que essas coisas acontecem, a gente também já tem os primeiros números do comportamento animal. E olhando para o comportamento animal, a gente consegue entender que pastos que vieram, por exemplo, depois da lavoura, a gente percebe que os animais pastejam menos tempo, muito provavelmente porque a gente tem a resteva do milho, o resto do sabugo, da espiga que ficou por ali, que melhora muito a nutrição do animal. E animais que tinham a possibilidade de sombra no seu piquete, porque a gente tem animais que não têm acesso à sombra no pecuário tradicional, né? Os animais que estão em silvopastoril, eles ruminam a sombra.
Então, acho que é o primeiro indício que nós temos aqui na região de experimentos realizados e mensurados, onde a gente tem animais Nelore dizendo para nós o seguinte: olha, eu posso até não sofrer tanto com o sol, mas se eu achar sombra, é lá que eu vou deitar para ruminar. Isso para nós significa melhoria em desempenho animal, ambiência, bem-estar. Acho que bota a gente numa posição melhor frente à sociedade. Waldir Pacheco para o SBA. Agora a relação de troca de boi gordo por boi magro em estados do norte. Vamos começar com o Pará. Com um boi gordo no estado do Pará, foi possível comprar 1,4 boi magro, cotado ontem a 1.520. Esses números são da Scott Consultoria. Com esse mesmo boi gordo, foi possível comprar 1,6 garrote, que ontem ficou cotado em R$ 1.290. E quase 2 bezerros com um boi gordo, bezerro cotado ontem a R$ 1.090 no estado do Pará. Vamos pegar outro estado do norte, Rondônia. Com um boi gordo, foi possível comprar um boi magro, cotado a R$ 1.570, segundo a Scott Consultoria. Foi possível comprar 1,5 garrote, cotado a R$ 1.440, e 1,8 bezerro, de 7 arrobas e meia, cotado ontem a R$ 1.170. Agora a relação de troca no estado do Tocantins, também números da Scott Consultoria. Com o boi magro foi possível comprar 1,3, aliás, com o boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, cotado a R$ 1.670, 1,5 garrote, cotado a R$ 1.500 e 1,9 bezerro, cotado a R$ 1.250. Os números são da Scott Consultoria. E agora você acompanha mais uma entrevista feita pela Rafaela Fávaro, desta vez com o consultor e coordenador do Rally da Pecuária, Maurício Nogueira. O assunto é como se comportou a pecuária de corte em 2016. Acompanhe. Maurício, 2016 tinha tudo para ser um ano bom para a pecuária, mas foi meio frustrante no final. A gente está com preços agora abaixo de R$ 150 a arroba. O que acabou provocando essa queda muito forte ao longo do ano? Bom, Rafaela, na verdade, até o ano ainda foi bom. A avaliação que a gente faz é que foi um ano positivo, que favoreceu o pecuarista que manteve o plano. O que é manter o plano? Eu tenho lá uma produção, um planejamento tecnológico. Se eu mantive, eu consegui colher resultado. Agora, qual foi a frustração que teve no ano? A gente entrou em 2016 com um aumento exponencial na exportação que estava favorecendo muitos frigoríficos. A expectativa era a gente ter um aumento muito forte durante o ano, de 20% a 25% até nos volumes exportados, né? Isso foi enfraquecendo mês a mês, então foi reduzindo a chance da carne precificar o boi. Na BMF, a gente teve espaço para hedge ainda enquanto o mercado enfraquecia, e isso foi alertado. Então, aquele produtor mais atento que veio e se protegeu dessa queda nos preços, ele fez um ano ainda muito melhor do que os anos anteriores. Mas mesmo considerando essa queda, né, principalmente pela queda no desempenho das exportações, a gente ainda fechou o ano com um resultado bom nas fazendas. A gente já sabia que estávamos numa crise econômica desde o início do ano e que o consumo de carne poderia cair. Mas havia essa expectativa de uma queda tão acentuada assim no segundo semestre? Não. Preço que a gente projetava sendo fraco ficaria em torno de R$ 4 a R$ 5 acima do que foi no segundo semestre, né? Por que a gente não esperava um desempenho tão ruim? Porque a oferta, ela estava reprimida. A gente reprimiu muito a oferta esse ano e isso ainda conseguiu manter o preço a 150. Agora, Rafaela, pensa no tanto que esse ano foi complicado, né? A política impactando a economia, muita incerteza, muita insegurança. A hora que a gente imaginou que as coisas entrariam no eixo, volta, a gente termina o ano com um cenário político muito parecido com o que foi o final de 2015. Então, é um ano extremamente difícil para trabalhar. No caso das fazendas, é só reforçar um raciocínio. Aquele produtor que entrou e tirou o pé do acelerador com medo do preço do milho, principalmente, aí ele colheu um mau resultado.
né? Isso que eu disse, quando você manteve, aquele que manteve, mesmo encarando o preço do milho alto, ele teve uma margem menor, né? Ele reduziu um pouco o lucro desse ano, mas ainda colheu o resultado. Agora, quem desacelerou impactou mais a receita do que a economia que ele teve no custo, né? Então, isso explica essa expectativa frustrada que a gente teve. Muito insegurança, muita dificuldade da gente vender carne pelas oscilações do dólar, né? E, claro, um cenário econômico muito pior do que se desenhava, porque a hora que entrou lá o Henrique Meirelles, que ele deu o diagnóstico correto da economia, você naturalmente tira o pé do acelerador no consumo, né? Então, tudo isso enfraqueceu muito a nossa economia. Voltando um pouco para a questão do milho, os preços elevados prejudicaram muito, principalmente a indústria de suínos e frangos, mas qual que foi o impacto também na pecuária? Porque o confinamento diminuiu bastante esse ano, né? Diminuiu. Então, a gente tem até, dentro dos estudos que a gente faz no Rally, a expectativa de redução do confinamento chegou a 34%, dependendo do grupo de produtor que a gente trabalha. Só que a gente acredita que ele não conseguiu reduzir tudo isso, porque a hora que falta pasto, a opção que ele tem é confinar. Mas, de fato, o que ele reduziu, mesmo tendo que confinar, foi o pacote tecnológico. Então, aquela dieta bem elaborada, com aditivos, bem feita, sofisticada, ela recuou esse ano. Então, a gente tem um desempenho pior. Como é que o pecuarista compensou esse desempenho pior? Ele acabou comprando um animal, colocando no coxo um animal mais pesado e mais errado também. Então, outra coisa que aconteceu esse ano, nós envelhecemos um pouquinho o gado que foi abatido, né? A gente atrasou e conseguiu terminar lá com o peso que estava terminando nos anos anteriores, mas confinando menos, com uma dieta menos sofisticada. 2016 foi um ano de oferta restrita, mas a expectativa para 2017 é um cenário bem diferente. Bem diferente, aí que tá, né? A gente segurou vacas, fêmeas, nós tivemos seca, a mesma seca que afetou o grão, afeta o pasto. Nós tivemos esse represamento de machos, tudo isso começa a sair em 2017. Então, a gente trabalha com aumento, uma expectativa de aumento na oferta de 7% a 12%, que ainda vamos reavaliar, né? Então, isso é o cenário da virada do ano que a gente está lendo, né? Nós vamos rever esses números, provavelmente até uma oferta maior. E ainda não estamos falando do grosso dos bezerros dessas fêmeas retidas. Eles começam a entrar em terminação a partir de 2018. Ainda não dá tempo deles entrarem para o abate esse ano, né? Então, nós vamos trabalhar os próximos 2 anos com uma oferta muito maior. O que pode ajudar nesse ano? Uma recuperação leve na economia, que não vai ser suficiente para aumentar a demanda a ponto de consumir toda essa oferta. E, claro, fica aí todas as fichas no mercado de exportação, que é o que pode ajudar. E qual que é a expectativa de preços? Porque começamos 2016 com valores elevados, havia uma expectativa de chegar até R$ 170 a arroba em outubro, isso não aconteceu esse ano. Para o ano que vem, os preços devem continuar mais baixos mesmo? Provavelmente, né? Se eu colocar todo esse cenário na balança, nós estamos falando numa projeção de baixa nominal. A real, né, que é quando corrige a inflação, já aconteceu em 2016, mas nominal provavelmente para 2017. Então, prepara para um ano de preço mais baixo, nada catastrófico, né? Mas vai ser um ano de preço mais baixo. Tem que rever toda hora o cenário, a gente tem que toda hora acompanhar, isso é o que a gente consegue ler hoje. Só que, como a expectativa para o milho, né, e para o dólar é de alívio no custo de produção, nós vamos ter uma manutenção das margens nas fazendas de pecuária. O leite pode até aumentar o lucro quase 2 vezes em relação ao que teve, porque ele tem um peso muito maior do milho, que é o que acontece com o frango e com o suíno também. No boi, quanto maior o nível de tecnologia nas fazendas, mais vai ser favorecido esse ano, ao contrário do que aconteceu em 2016. Então, de novo, o foco do produtor para planejar 2017, se preparar para 2018, que ainda é uma incógnita, tem que ser manter um plano. Então, eu tenho um plano de produção, eu tenho que manter esse plano, né? Aquele produtor que já tomou a decisão errada em 2016, que desacelerou, ele vai ter problema de fluxo de caixa para o começo de 2017. Então, ele vai ter que se esforçar muito mais para tentar recuperar o que ele deixou de ganhar em 2016.
Havia uma grande expectativa de aumento na exportação, até por conta de abertura de mercados, que foram bem importantes para o Brasil nesse ano. Só que, como você falou já no início da entrevista, isso foi um pouco frustrado, o volume exportado diminuiu bastante. Isso mostra que a simples abertura de mercado não quer dizer que a gente já conquistou e que a gente vai mandar muita carne para lá. Precisa mesmo de um tempo depois de abrir esse mercado? Trabalhamos com essa projeção. Só uma correção que eu entendi o que você disse, mas a queda foi em relação à expectativa. O volume exportado de 2016 ele é igual ao de 2015. Provavelmente vai fechar a hora que vier os números oficiais do fechamento do ano. Se esperava mais, né? Se esperava mais. É exatamente isso, Rafaela. Então, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando, estamos fazendo um trabalho muito profissional, muito bem feito, né, de abertura de mercado. Estamos entregando produto cada vez melhor. A expectativa é a gente vender. O que a gente tinha de esperança para esse ano fica para 2017. Né? Claro que a gente tem que ficar alerta. Se a economia brasileira, se continuar com essa bagunça, com o câmbio oscilando, com muita dificuldade das indústrias brasileiras se planejarem e das empresas lá fora também se planejarem, esperarem uma entrega confiável, se não tiver essa bagunça na economia, a gente vai exportar mais. E aí os números projetados para 2017, ainda muito cedo, né? Mas estão variando aí de um aumento de 10% a, de novo, 20% nas exportações. A gente acredita até num volume maior, porque o Brasil vai estar muito mais competitivo ano que vem. Bom, você falou sobre planejamento, que é muito importante para o pecuarista, principalmente nessa fase de grande oscilação e incerteza. Um dos pontos que traz uma certa dados e informações importantes é o Rally da Pecuária que vocês programam. Eu queria saber se vocês já estão pensando como que vai ser o Rally do ano que vem. Nós remodelamos todo o Rally, né, Rafael? Isso aí a gente tem feito todo ano, então a gente aprende com o ano anterior e remodela para o ano seguinte, melhorando o que a gente leva para o produtor e o que a gente traz em benefício de informação e, claro, que agrega valor para o patrocinador também. Então, esse ano, 2017, o Rally vem com uma cara totalmente nova, muito mais próximo do produtor. Nós não vamos mais trabalhar palestras, então o que nós vamos trabalhar são reuniões de consultoria. Vai ser um pouco mais complicado para um público talvez menor em eventos, com maior número de eventos, mas nós vamos correr alguns riscos, que é como a gente diz, né? Colocar um pouco mais de desafio para nós, para a gente responder, e um pouco mais de acesso para o produtor ir lá e tirar as dúvidas, né? Por que vocês estão falando isso? O que está acontecendo? Porque justamente, o que a gente vê no mercado? Uma insegurança, um fluxo de informações desencontrados, muitas análises complicadas que se alteram, e isso não é culpa das análises, é culpa do ambiente que a gente está vivendo. Então, quanto mais a gente puder levar de certeza, né, um pouco mais de luz para o produtor tomar a própria decisão, melhor. E nós vamos também reforçar a nossa comunicação para quem não está no evento. Então, a partir de janeiro, a gente já começa a soltar informação para todo mundo que participou do Rally, que a gente quer interagir muito mais com esse produtor. Então, vem novidade por aí. Ótimo, muito obrigada, e com certeza a gente vai acompanhar todas essas novidades, tudo que vocês forem soltar sobre o Rally no ano que vem. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Maurício Nogueira, ele é sócio e coordenador de pecuária da Agroconsult. Voltamos ao programa. O projeto Pecuária BR, em 2016, começou a registrar novilhas Nelore no livro aberto da ABCZ. O repórter Daniel de Paula traz as informações. Já está em curso um projeto que, a bem dizer, vai colocar um bife PO no prato. Aqui na Fazenda Pecuária BR, em Terenos, no Mato Grosso do Sul, Marcelo Solé, que é gerente comercial da Top Bulls, parceira do projeto Pecuária BR, está criando aqui uma situação, junto com a equipe da Fazenda, junto com a ABCZ, muitas novidades, muitos passos e ações inéditas dentro da pecuária. Entre elas, talvez vamos começar por uma manchete, Marcelo, que é registrar um gado LA para controle do que vem pela frente das futuras gerações, para garantir o melhoramento genético das próximas gerações. É mais ou menos isso. Queria que você contasse que ideia foi essa, como é que está sendo esse trabalho, Marcelo? Bom, essa ideia começou de uma parceria que a Top Bulls fez com a Pecuária BR na coleta de sêmen, e nós expandimos isso para um projeto de melhoramento em larga escala. E nós vamos usar essa base para poder fazer o registro de animais em livro aberto
coletando material de DNA para levantarmos também a paternidade dessas fêmeas e iniciar com isso um trabalho de melhoramento junto ao PMGZ da ABCZ para a produção de carne de animais registrados. Para você ter uma ideia, todos os animais da LA2, safra LA2, os machos, 100% irão para o gancho. Né? E da safra PO, fruto das fêmeas LA2, 75% também terá o mesmo destino, que vai ser o gancho através de uma carne certificada pela ABCZ, certificada pela CNB, que também pretende fazer o acompanhamento dos abates técnicos que serão realizados. Né? Então nós teremos na gôndola, né, da Pecuária BR, da Grife Pecuária BR, animais registrados na ABCZ, certificados por essas associações e já também com avaliação genética. Você falou de garantia com produção e comercialização disso. Como é que vai ser essa escolha, essa seleção? A seleção desses animais vai ser mais para frente quando chegar no rebanho PO. Então vai ser uma pressão de seleção muito grande, porque o volume de fêmeas utilizado nesse projeto vai ser um volume muito grande. Nós pretendemos registrar até o meio do ano agora 10 mil fêmeas no LA, até o final do ano 20 mil fêmeas, né? E o rebanho vai ser expandido para o ano que vem. E o objetivo nosso é alcançar 50 mil fêmeas registradas em avaliação genética e zootécnica pela ABCZ, pelo PMGZ. E nesse meio tempo vai selecionar alguns indivíduos que serão distribuídos para o mercado para que ele tenha a chance de dar sequência a isso em qualquer lugar do Brasil. Afinal de contas, estamos falando de Nelore, né? Exatamente. Essa seleção também vai ser bem criteriosa, porque vai estar baseada em números. Com certeza, extremamente criteriosa, porque nós pretendemos realmente oferecer futuramente, né, ao mercado touros realmente melhoradores. Estamos também em busca de parceiros que queiram testar seus touros nesse projeto, né, que eu acho um projeto extremamente interessante para você viabilizar o teste de progênio do seu reprodutor. Então nós vamos ter uma amostragem bastante significativa, né, com um volume muito grande, o que vai dar uma acurácia, uma confiabilidade nessa produção de altíssimo nível. Você falou em ABCZ e eu estou aqui com o técnico da ABCZ, o João Eduardo Assunção, que está aqui em Terenos fazendo esse trabalho junto com a equipe do Pecuária BR, o Marcelo. Que benefício isso pode trazer para a pecuária, João? Eu acho que o benefício maior que nós estamos fazendo aqui na Pecuária BR é uma avaliação principalmente da funcionalidade desse rebanho. Então nós estamos olhando bastante a prumos, a parte de pigmentação, a estrutura desses animais. Então quando a gente olha esses animais, principalmente na sua lateralidade, a gente vê muita carcaça, muita amplitude da caixa torácica. Então a gente está peneirando esses animais, né, filtrando, mas buscando principalmente um gado bastante funcional, né, um gado que traga benefício na sua produtividade, né, animais produtivos, né. É um filtro, né, nós estamos olhando animal por animal, tirando todos os animais que têm algum defeito físico, defeito tipo desvio de chanfro, aprumo ruim, né? Animais que não conseguem sustentar bem, pigmentação que não é desejável, animais despigmentados, na verdade, né? É o começo do processo de melhoramento genético oficial, não é isso? Exato, né? A gente é um começo, mas é um volume muito grande, né? O PMGZ tem uma base genética muito grande, mas você imagina iniciar com 50 mil matrizes, é um volume muito expressivo, né? Isso eu acho que qualquer programa de melhoramento genético gostaria de ter. E eu acho que a BCZ fez uma parceria muito boa com a Pecuária BR, né? Parceiro sério, e em pouco tempo a gente vai estar colhendo resultado, porque como a base é muito grande, isso vai ajudar na estatística e na acurácia do programa, né? Então é excelente. Bom, para a gente encerrar, Marcelo, acho que vai marcar a pecuária do Brasil, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que um dos objetivos principais desse projeto é nós valorizarmos toda a cadeia produtiva da carne. Daniel de Paula para o SBA. Bom, Zaidan, e esse foi o último Pecuária BR do ano de 2016, né? A todos que nos acompanharam durante todo esse ano, nosso muito obrigado e que continue com a gente em 2017, né, Zaidan? É verdade. E a partir de segunda-feira eu tiro alguns dias de férias e o comando do programa fica nas mãos da Renata. Um bom ano novo para vocês, muita sorte, muita paz, muita harmonia e até o ano que vem. Até o ano que vem, boas festas. Tchau, tchau.